Terça-feira, 16 horas e 27 minutos, horário do Japão. Em Kumamoto, no sul do arquipélago, o chão simplesmente começou a tremer. Um shopping em Kashima teve parte da estrutura destruída. Um trem saiu dos trilhos na estação de Yatsushiro e as muralhas de pedra do castelo de Kumamoto, que resistem havia séculos, racharam em poucos segundos. Do outro lado do Oceano Pacífico, países como Chile e Peru convivem com o mesmo tipo de ameaça geológica. E a pergunta que fica é simples: o que fez esse terremoto de magnitude 7 se comportar de um jeito que preocupou até os sismólogos japoneses mais experientes? Os números começam pela magnitude, 7,1, medida inicialmente pela Agência Meteorológica do Japão, depois revisada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos para 6,8. A diferença mostra como a primeira estimativa de um terremoto quase sempre muda nas horas seguintes, à medida que mais estações sismográficas enviam dados. O epicentro ficou a 10 km de profundidade, o que os sismólogos consideram raso. Quanto mais perto da superfície a energia é liberada, mais violento é o tremor sentido em cima dela. A intensidade registrada em Uki e em Hikawa chegou ao nível 7 da escala japonesa, o topo de uma régua que vai de 0 a 7. O mesmo patamar só havia sido atingido no terremoto da península de Noto, no dia 1º de janeiro de 2024. O epicentro ficou a cerca de 900 km de Tóquio, uma distância parecida com a que separa São Paulo de Porto Alegre. O suficiente para mostrar que, mesmo longe da capital, o país inteiro sentiu o abalo. Cerca de 300 mil pessoas em Kumamoto foram orientadas a buscar abrigo, e um alerta de tsunami chegou a ser emitido para os mares de Aiyaki e Yatsushiro, nas costas oeste de Kumamoto, Nagasaki, Fukuoka e Saga, cancelado menos de 2 horas depois, quando nenhuma onda foi registrada. Além disso, os trens-bala da Kyushu Shinkansen foram suspensos para vistorias de segurança, e o aeroporto de Asu Kumamoto fechou a pista sem previsão de retomada. Sinal de que a infraestrutura de toda a região, não só os prédios mais próximos do epicentro, sentiu o impacto. Ainda assim, o número que mais chamou a atenção dos cientistas não foi o da magnitude, mas o da profundidade e da localização. O terremoto nasceu dentro do próprio território, não no fundo do oceano, e é exatamente essa diferença que muda toda a análise de risco daqui para frente. Para entender por que esse terremoto preocupou tantos especialistas, é preciso separar 2 tipos de terremoto que o Japão enfrenta, e que, à primeira vista, parecem a mesma coisa. O primeiro tipo acontece longe da costa, no fundo do oceano, onde uma placa tectônica mergulha por baixo da outra. Esse mecanismo se chama subducção, e é ele que produz os maiores terremotos já registrados no planeta, incluindo o de magnitude 9 que atingiu o Japão em 2011. A fossa de Nankai, ao sul do país, é monitorada de perto justamente por causa desse tipo de ameaça. Em agosto de 2024, um terremoto de magnitude 7,1 na costa de Ryuganada ativou, pela primeira vez desde a criação do sistema em 2019, o alerta oficial de megaterremoto da fossa de Nankai. O terremoto de Kumamoto é diferente. Ele nasceu dentro do próprio continente, numa fratura na crosta terrestre conhecida como falha crustal, um tipo de falha que não empurra uma placa contra outra, mas libera tensão acumulada dentro da própria rocha continental, como uma dobradiça enferrujada que finalmente cede depois de anos de resistência. A falha responsável por esse tipo de tremor em Kumamoto tem nome: Sistema de Falhas Futagawa-Hinagu, que fica na ponta sul da linha tectônica mediana, a maior linha de falhas do Japão, num ponto onde ela se divide em 2 braços na região de Beppu-Haneyama. Essa mesma falha já tinha mostrado do que é capaz. Em 2016, uma sequência de terremotos rompeu 81 km da falha de Hinagu e 64 km da falha de Futagawa. E, num trecho de 27 km, o solo deslizou 3,5 metros de uma só vez. Aquela sequência deixou mais de 50 pessoas com perda de vida e 1.800 pessoas feridas, além de dezenas de milhares de casas danificadas ou destruídas. O terremoto de hoje reativou o mesmo sistema, e é por isso que um funcionário da prefeitura de Mifune contou à imprensa japonesa que o tremor o fez lembrar imediatamente do que viveu há 10 anos. Na tela, imagine 2 mapas lado a lado. O primeiro mostra a costa sul do Japão com uma linha pontilhada no oceano, a fossa de Nankai, empurrando silenciosamente há décadas.
O segundo mostra uma linha sólida cruzando o interior de Kyushu, a linha tectônica mediana, com o sistema Futagawa-Hinagu destacado em vermelho. São duas ameaças diferentes, convivendo na mesma ilha, e é essa convivência que faz o Japão manter, ao mesmo tempo, dois sistemas de monitoramento completamente separados. O que conecta as duas coisas não é o mecanismo, mas o endereço. O arquipélago japonês fica bem em cima do Anel de Fogo do Pacífico, a mesma cadeia de falhas e vulcões que corta o Chile, o Peru e o restante da costa oeste da América do Sul. A diferença é que, na América do Sul, o mecanismo dominante é justamente aquele primeiro tipo, a subducção, a mesma família de terremoto que o Japão teme na fossa de Nankai e que já produziu no Chile o maior terremoto já registrado por instrumentos em 1960. Kumamoto não avisa diretamente sobre o Chile ou o Peru. Mecanismos diferentes não se conversam de um lado a outro do oceano dessa forma direta, mas mostra na prática como duas pontas do mesmo anel de fogo podem tremer por razões distintas e por que cientistas de ambos os lados do Pacífico estudam esse anel como um sistema só. Na coletiva à imprensa, Shinji Kiyomoto, responsável pelo setor de terremotos e contramedidas de tsunami da Agência Meteorológica do Japão, foi direto. Esse é um terremoto raso, e terremotos rasos costumam gerar réplicas na mesma região nos dias seguintes. Por isso, a orientação oficial foi manter cautela pelos próximos 2 a 3 dias. Não uma contagem regressiva alarmista, mas uma janela real baseada em como falhas crustais se comportam depois de liberar tensão. Kiyomoto confirmou ainda algo importante. Nenhum tsunami foi de fato observado, porque o terremoto nasceu dentro do continente, não embaixo do oceano, coerente com a diferença entre os dois mecanismos explicada há pouco. A Autoridade de Regulação Nuclear do Japão informou que nenhuma anormalidade foi detectada em 3 usinas nucleares próximas à região atingida. Enquanto os números eram processados, quem estava em Kumamoto vivia o outro lado da história. Um hospital em Yatsushiro recebeu cerca de 40 pessoas feridas. Um sacerdote shintoísta em Mashiki contou que lanternas de pedra do santuário caíram e que temeu que o portão principal, reconstruído depois do terremoto de 2016, se inclinasse outra vez. Em Mifune, o mesmo funcionário da prefeitura relatou ter visto telhas de casas vizinhas despencarem ao chão e disse que o tremor trouxe de volta, na hora, a lembrança do terremoto de uma década atrás. A primeira-ministra, Sanae Takaichi, montou um gabinete de emergência ainda na terça-feira e pediu cuidado redobrado com fogo e vidro quebrado. Um lembrete simples de que, depois do choque inicial, os riscos secundários continuam por horas. O que aconteceu em Kumamoto reforça algo que vale para qualquer país que vive perto de uma zona de subducção ou de uma falha crustal ativa, como boa parte do Chile, do Peru e até trechos do Nordeste brasileiro, onde tremores raros já foram registrados. O chão nunca para de trabalhar, mesmo quando passamos anos sem sentir nada. A falha crustal que voltou a se mexer em Kumamoto é a mesma que já tinha se manifestado em 2016, o que mostra que uma falha não desaparece depois de um grande terremoto, ela só entra num período de silêncio que pode durar anos ou décadas. Todas as fontes oficiais usadas neste vídeo, Agência Meteorológica do Japão, Serviço Geológico dos Estados Unidos, Autoridade de Regulação Nuclear e agências de notícia como Associated Press e Kyodo News estão linkadas na descrição para quem quiser conferir os dados originais.